Fala pessoal, boa noite. Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje no domingo à noite porque saiu mais uma notícia aí que pode gerar um pânico amanhã na todo mundo, nos mercados, na população, né, para trazer algumas coisas importantes aqui para vocês, né, de alguém que tá com skin in the game, tá com pele no jogo de verdade, tá tanto do lado de saúde quanto do lado econômico, né? Como vocês sabem, eu trabalho com o hospital, tô trabalhando normal, não posso deixar minha equipe lá sozinha. Né, tomando, lógico, as devidas precauções e também sou investidor, minha família trabalha com isso também, tem aqui o grupo do Antifrágil que a gente dá educação nesse sentido. Então, é uma opinião de quem está de fato com skin in the game e surgiu um fator muito importante que foi uma notícia hoje à noite de que não passou no Congresso lá dos Estados Unidos, na votação, na primeira tentativa, a medida que o Trump queria de colocar um cheque lá de $1.000, 1.000 e alguma coisa na conta bancária de todo mundo. Vou explicar tecnicamente o que é isso e vou explicar por que você deve se preocupar ou não, alguns pontos de vista econômicos e outros de saúde também. Lembrando que eu não tenho certeza de nada aqui assim, tá? Eu tenho uma visão de dois lados e a gente está numa linha muito tênue entre várias decisões aqui. Tem lados positivos e negativos e a gente não sabe a resposta, não dá pra gente julgar. Tá? Eu vou trazer aqui os lados para vocês e inclusive quero saber a opinião de vocês sobre isso, né? E assim, tenham calma, tá? Porque nesse momento a gente está com muitos ânimos à flor da pele, né? Porque a gente tem várias coisas que mexem com a gente e deixam as pessoas assim muito em pânico, muito agressivas até, né? Questão de saúde, né? Isso mexe com a gente mesmo, debilitado, eu sei disso, né? Trabalho com isso o tempo inteiro. Questão de economia, questão de política, né? Sempre que gerou essa dicotomia e os ânimos à flor da pele. E ainda as pessoas ainda estão de quarentena, né? Estão em casa, sem fazer nada, ansiosas, né? E tudo isso faz com que a gente raciocine menos e tome um monte de partidos e opiniões que não fazem muito sentido muitas vezes, porque a gente tem que entender os dois lados da moeda, né? Eu tô aqui com a minha pauta aqui no meu computador aqui na minha frente, porque são vários assuntos, tá? Pra gente não esquecer de falar nada. Mas calma, esse é o momento da gente ter mais calma e ser mais compreensível e mais paciente. Eu sei que é difícil fazer, é mais fácil falar, mas é isso que você precisa fazer, tá? Primeiro, o que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô imaginando que a maioria dos que estão escutando aí são pessoas normais, não são aqueles radicais que estão nos dois polos, né? Porque qual que seria o ideal? Se eu soubesse que eu tô falando com uma pessoa completamente em pânico, desesperada e ansiosa, eu adotaria um tom mais ameno, né? Mais calmo. E se eu soubesse que eu tô falando com uma pessoa que é aquela totalmente passiva, que não tá nem aí pra nada, acha que tá tudo certo e pronto e acabou, eu adotaria um tom mais agressivo. Mas infelizmente eu não consigo usar um tom específico em cada um. Então eu tô imaginando que você faz parte das pessoas normais, tá? Inclusive nem o governo nem a mídia consegue fazer isso. Eles estão... fica nessa corda bamba, nessa linha tênue, né? De qual tom que usa em cada momento, dependendo da intenção. Né? Então, assim, eu não estou julgando ninguém, tá? Eu acho que muitas pessoas não têm culpa disso, o pânico foi colocado em muitas pessoas, outras pessoas escutaram outras opiniões e ficaram muito tranquilas, né? E a gente precisa ajudar. Só que está na hora da gente ter um pouco mais de maturidade e pensar um pouco antes de falar, né? É uma limitação da nossa comunicação aqui, eu preciso que você entenda daí também e tente raciocinar mais antes de pensar e emitir um monte de opinião. Para de ficar vomitando um monte de opinião, fazendo falso moralismo, eu sou isso, eu sou aquilo, julgando as atitudes de um monte de gente e atores aí por aí e pensa um pouquinho antes, tá? Entende os dois lados de cada situação, porque é realmente uma situação difícil de falar, né? A gente não pode julgar o erro, inclusive, nem de pessoas importantes, nem de países que tomaram decisões, né? Porque nessas situações de crise a gente acaba precisando tomar atitudes e decisões muito rápidas e muito delicadas sem ter todas as informações na mão, né? Inclusive a gente não pode julgar a Itália. Será que a Itália fez certo ou errado de esperar um pouco para fechar? Agora a gente viu que foi errado por causa deles, né? Mas antes não dava para falar, não dava pra falar que foi um erro ali, né? Tem lados positivos e negativos disso tudo, isso eu vou explicar para vocês aqui. Por exemplo, usar hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica ainda, tem alguns estudos querendo começar a mostrar alguma coisa ou não, porque isso tem um custo tanto para os pacientes que precisam, quanto de fazer mal para a saúde, né? Para várias outras coisas também, né? Lesão de nervo óptico, pode dar até alguma sobrecarga de função hepático-renal, não sei, eu tenho que estudar melhor a farmacologia desse medicamento, mas enfim, são decisões difíceis e delicadas e depende um pouco, a gente tem que tentar tomar a decisão na hora com que a gente tem na mão, né?
Então, do ponto de vista de comunicação agora, por exemplo, né, até mídias e governantes principalmente, a gente tem que entender o seguinte: qual vai ser o tom e as medidas que vão ser adotadas? Eu vou pegar na prevenção mesmo, lockdown, todo mundo fechado em casa, prevenção total, né, que pode ter algum sentido pelo que a gente viu acontecendo na Itália, apesar que o nosso país é diferente, a gente fala um pouco disso. Ou não, vou ser um pouco mais gradual para não machucar a economia de uma vez, não quebrar um monte de empresário pequeno ou até grande também, gerar um desemprego enorme, né? Entenda que isso não é coisa de empresário, você pensa isso, desculpa, é burrice, né? Porque o desemprego vai vir para todo mundo, vai afetar praticamente a economia de todo mundo, né? Então é uma dicotomia, né? Você tem que saber se você faz isso de uma vez, faz gradual, depende de cada lugar, tem pontos positivos e negativos de verdade, tá? E cada lugar é diferente. Por isso a gente precisa filtrar as mensagens, porque dependendo da intenção do momento e de quem está falando, ele precisa de fato adotar um tom mais terrorista, vamos dizer assim, aqueles mensageiros do apocalipse. Por exemplo, se o governo quiser passar alguma medida urgente no Congresso, ele vai adotar naquela semana um tom mais apocalíptico, né? E dependendo, ele precisa adotar um tom mais ameno, por exemplo, para não fazer todo mundo sair da rua de uma vez, às vezes sem necessidade, se não for do jeito certo, e quebrando pequenos negócios, dando uma consequência maior do que o próprio isolamento. É muito difícil saber, tá? De novo, eu não sei a resposta, né? Existem os dois lados aqui da moeda, né? Inclusive, alguns áudios de diretores de plano de saúde, donos de plano de saúde que viralizaram no WhatsApp essas semanas, né? É óbvio que você tem que pensar quem está mandando a mensagem. É um diretor, um dono de plano de saúde. É óbvio que a mensagem dele vai ser muito mais apocalíptica, porque ele precisa, né, de um controle de custo do negócio dele e de menos internação possível, né, para ele ali, principalmente um público mais idoso, etc. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte: do ponto de vista da economia também, se você faz o lockdown de uma vez igual está sendo feito, né, sim, vai melhorar a questão de saúde, eu não quero que isso se espalhe de jeito nenhum, mas você tem que entender se isso não pode ser feito às vezes de uma forma mais eficiente, que são alguns que já estão levantando essa possibilidade, né? Porque uma coisa é um empresário grande, as pessoas que têm acesso a crédito, né, seja um empréstimo ou seja outro mecanismo de via mercado financeiro, outra coisa é o pequeno empresário, outra coisa são as famílias que, se ele ficar sem fluxo de caixa 2 meses, ele vai quebrar, ele não tem nem acesso a crédito, nem para onde ir, às vezes não vai ter nem o que comer. Né? Então é uma coisa assim que gera consequências também muito graves, né? Às vezes até maiores a longo prazo. Então a gente tem que ficar pesando essa balança baseada em informações que a gente não tem na mão o tempo inteiro, né? Então essa é a grande questão: o que nós vamos fazer para um lado ou para o outro, né? Eu vou explicar quais que são as possibilidades que já estão colocando hoje aí pessoas que estão estudando o assunto, tá? Outra coisa que é importante a gente entender, do ponto de vista de decisões econômicas de governo, né? Existem as decisões que são estritamente monetárias, ou seja, de fato mexer na moeda, na quantidade de dinheiro que tem ali, que pode ser abaixando juros, pode ser fazendo o helicopter money, que eu quero que o Trump queria fazer agora, de colocar dinheiro de fato na conta das pessoas, né? E um fiscal que é mais lento, que é mais estrutural, né? Que você vai tomando medidas para que os negócios consigam sobreviver mais, né? E consigam movimentar a economia melhor e as pessoas consigam tirar a carga fiscal das costas das pessoas, né? E aí tem vantagens e desvantagens. A monetária ela é mais rápida, mas ela é menos efetiva no longo prazo. E a fiscal, mais estrutural, ela é mais lenta, só que ela é mais efetiva no médio e longo prazo. O problema é que nós temos coisas urgentes para resolver, né? Pelo menos dar alguma parada e deixar as coisas respirarem. E não tem espaço para endividar também, né? Que é o que está acontecendo agora. Ao mesmo tempo também que a gente precisa melhorar a parte fiscal e deixar a coisa acontecer para frente. Então a gente fica pesando esses dois lados, né? E aí a gente precisa também entender que existem diferenças entre países, né? A decisão certa para os Estados Unidos não necessariamente é a nossa decisão certa, né? Por exemplo, a parte fiscal nossa, a gente não tem tanto gordura e espaço para fazer isso. O país está todo endividado, etc. Os Estados Unidos está endividado? Tá, mas ele tem a moeda padrão do mundo, ele imprime dinheiro a hora que ele quiser, diferente da gente aqui. Né? Só que a gente, por outro lado, tem espaço para cortar juros, por exemplo. O problema é que se esses juros cortar, ele não chegar na ponta, não chegar nas pessoas e nos pequenos negócios, chegar só nos grandes bancos e grandes empresas. Então aí não adianta também, você só concentra renda fazendo isso aí. Né? Então é uma coisa delicada, né? Até a questão do Brasil versus outros países, não só Estados Unidos, a questão de estrutura econômica e de saúde de cada país é completamente diferente. Você tem uma população de um país que é mais idosa, outra população de um país que é menos idosa, é mais populoso, menos populoso. O outro país tem uma puta estrutura de saúde, com hospitais e leitos à vontade, tipo o Japão.
né? Já o Brasil não tem, outros países também não tem. Enfim, você tem que entender o que é o certo para cada país. A gente aprende com os erros dos outros, óbvio, mas tem que adaptar para a nossa realidade, para o nosso cenário. Graças a Deus, entre aspas, né? Porque infelizmente foi a custo de vidas de outros países, a gente chegou isso aqui depois, né? Então a gente pode aprender algumas coisas com os outros países, mas não dá para extrapolar simplesmente, fez isso ali, não deu certo, então vamos fazer completamente o contrário aqui, porque é o que vai dar certo aqui. Não dá para fazer isso, tá? Isso é burrice. Tem que entender a situação como um todo, né? E até assim, por incrível que pareça, os bancos centrais do mundo inteiro estão agindo muito mais rápido do que o normal nessa crise, né, e em muito mais sincronia entre eles do que em crises passadas, né? Foi um erro de crises passadas, demorou muito para agir e aprendeu agora com esse erro, estão fazendo isso mais rápido, mas são crises diferentes, que têm características até econômicas e financeiras diferentes, tá? Porque hoje a gente tem um problema na demanda, tá? Depois eu vou colocar os tópicos todos aí na legenda para vocês entenderem tudo isso que eu tô falando rápido para caber aqui no vídeo. O que é o problema na demanda? Se as pessoas estão todas presas em casa e os negócios estão todos fechados, não adianta você jogar dinheiro para as pessoas que não vai ter consumo, né? Então, isso aconteceu alguma coisa parecida na crise de 2008, só que de uma forma um pouco diferente. Por quê? Existe de novo, mais uma dicotomia, mais uma linha tênue, uma corda bamba que a gente não sabe direito qual decisão que toma. Porque você tem a opção de planejar um pouco mais e fazer o certo, né, que seria pegar esse dinheiro, essa queda de juros e dar para a população, dar para os agentes financeiros com regras muito bem estabelecidas para que esse dinheiro chegue na ponta, chegue para o consumidor, chegue para os pequenos negócios, né, chegue para os setores mais afetados, por exemplo, aéreas, turismo, exportadoras, etc., né, e chegue para o setor de saúde, é o que vai precisar para atender a população como um todo, né. Ou você pode fazer isso de imediato e sem controle nenhum. Não sei o que eu faço, estou no desespero ali, joga dinheiro e depois a gente vê o que vira, né? Que é mais ou menos o que queria ser feito agora. Esse helicopter money que não passou ontem, que talvez tenha sido até uma decisão acertada do Congresso. Óbvio que tem questões políticas aí por trás de embate, né? De desafetos de quem está no poder ou não ali do Trump. Mas também é uma decisão que pode ser mais acertada mesmo. Espera um pouco mais, eu sei que não tem tempo, tem que ser rápido, né? É difícil isso. Mas vamos fazer isso de forma mais planejada. Porque o que aconteceu em 2008? Jogou os juros lá embaixo, né? Isso, por exemplo, hoje não tem mais espaço para fazer, já o Brasil tem. A gente tem uma gordurinha de juros para cair, desde que isso chegue na ponta, né? Mas naquela época fez isso, né? Tanto o Banco Central americano Fed quanto os bancos centrais europeus, né? Para salvar a economia. Só que salvou quem? Salvou os grandes bancos, as grandes instituições financeiras e as grandes empresas, porque esse dinheiro, o Banco Central não joga esse dinheiro direto na mão da população e direto na mão das empresas. Ele joga para a instituição financeira, para essa instituição financeira repassar, que são os bancos comerciais, né? E esses bancos seguraram dinheiro com medo de quebrar, né? E foram repassando só para as grandes empresas que têm lá mais uma consistência, mais uma segurança. E também fizeram outra coisa que foi sair comprando ativos. Aproveitaram a crise que estava tudo barato, igual agora, né? Caiu tudo, fundos imobiliários, empresas, ações, tudo muito barato e saiu comprando tudo isso com esse dinheiro que foi dado, né? Com dinheiro muito barato. Então, por isso que o mercado vem inflando aí há 10 anos, principalmente nos Estados Unidos, com esses preços muito esticados, né? Então, isso gera muito mais desigualdade, porque você pega alguém que já tinha dinheiro, né? Era para salvar todo mundo, você salva só o que tem muito dinheiro e ainda dá muito dinheiro na mão dele para ele sair comprando um monte de ativo barato. Por isso que é perigoso fazer o imediato sem controle ou esperar um pouco mais e fazer com planejamento e com regras muito bem feitas, tá? E aí, por último, dentro disso também, tem uma questão que está sendo discutida sobre o que eu falei sobre paralisar ou paralisar gradualmente, que é o seguinte, tem o termo da paralisação horizontal, para tudo e depois a gente vê o que faz, né? Que às vezes no momento de urgência a primeira atitude talvez seja mais inteligente. E talvez a paralisação vertical, que é o quê? Você vai paralisando setores específicos e grupos específicos, né? Então você começa a liberar, pelo menos os jovens, quem está trabalhando, quem pode ir, aos poucos, né? E paralisa e deixa em casa mais quieto, com as devidas medidas de precaução, lógico, para todos, mas os idosos, as pessoas que têm comorbidades, etc., e não deixa também a economia parar de uma vez, porque as duas coisas vão trazer problemas, tá? Tanto mortes quanto por conta da doença de imediato, quanto desemprego e problema econômico depois, que também vai trazer morte, vai trazer assalto, problemas muito graves aí que vão vir por conta disso depois, né? Então, assim, tudo isso é um cenário que você tem que entender os dois lados, tá? Como eu falei, paralisação vertical ou gradual, né? Ou horizontal de uma vez. Vai planejar e fazer o certinho, esperar um pouco, ou joga dinheiro no mercado, faz tudo de uma vez, sem controle para onde isso está indo, gera mais desigualdade ainda. Questão monetária ou fiscal, né? Eu vou mexer só no monetário, só no fiscal, nos dois, qual que eu mexo primeiro, né? Tudo isso.
Na hora de comunicação, se eu vou ser um pouco mais terrorista, né, focando na prevenção, ou menos terrorista, focando em deixar a economia também respirar, né? Então são decisões difíceis que a gente tem que pensar e eu queria saber a opinião de vocês. Quanto aos investimentos, né, quem é longo prazista, fica tranquilo, isso tudo vai passar, né? Quem puder fazer compras agora vai provavelmente fazer compras boas, desde que você tenha uma carteira balanceada. E é óbvio que para quem tem mais dinheiro, quem consegue sobreviver alguns meses sem ter renda e quem já tinha uma carteira balanceada lá com a renda fixa, com ouro, com dólar, já estava balanceada a carteira, é óbvio que ele tem muito mais oportunidade de investir agora e isso vai aumentar a desigualdade, porque quem não tinha dinheiro e não tinha conhecimento vai só afundar mais agora. Tá? Espero que tenha ficado claro e um forte abraço.